Olá pessoal, a paz e a graça de Deus a todos. Bom pessoal, eu venho aqui fazer um vídeo que vai ser acerca de um trabalho que o pós-doutor em língua grega do Novo Testamento, Daniel B. Wallace, fez em a sua tese de doutorado, que é a regra de Sharp, a regra que prova de forma gramatical que Jesus é Deus. E ele é bastante conhecido no mundo acadêmico como não só gramático, mas também crítico textual, e que tem o seu trabalho difundido em vários lugares como Estados Unidos, Europa, e na ferramenta que é o software chamado BibleWorks Novo, lá também você pode encontrar essa gramática dele, que é na página 270 a 290, e na sua gramática aqui em língua e portuguesa pela editora EBR, aqui uma sintaxe exegética do Novo Testamento, Daniel Wallace, e que ele defendeu a deidade de Cristo, e foi um trabalho muito conhecido por muitos que são considerados os melhores acadêmicos, como aqui a gente tem um brasileiro, que é o Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que é reitor e professor de exegese do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Temos aqui os americanos Jonathan Pratt, que é professor do Seminário Batista em Minnesota, Estados Unidos. Esse professor C.F.D. Moore, que é professor emérito da Universidade de Cambridge, Inglaterra. E temos aqui considerado um dos maiores críticos textuais da história, que é Bruce Metzger. Ele chama essa obra de excelente. Ele diz: o Wallace tem dedicado muito tempo e pensamento à análise gramatical do grego do Novo Testamento. Marcada pela clareza, este opúsculo permanece uma ferramenta de referência que estudantes e eruditos podem consultar com proveito. Bruce Metzger, que foi professor emérito do Novo Testamento do Princeton Theological Seminary, que é aqui, Bruce Metzger, aqui atrás. Bruce Metzger. Então, essa tese que ele defendeu, ela fala da seguinte maneira, que é a regra de Greenwin-Sharp. Diz o seguinte: em grego, quando dois nomes conectados com Kai e o artigo precede somente o primeiro nome, haverá uma conexão entre os dois. Essa conexão sempre indica pelo menos algum tipo de unidade. Em um nível mais alto pode conotar igualdade, em nível elevadíssimo pode indicar identidade. Quando a construção encontra três exigências específicas, então dois nomes sempre se referem à mesma pessoa. Quando a construção não encontrar esses requerimentos, os nomes podem ou não referir-se à mesma pessoa ou objetos. Essa regra, ela tem a sua fórmula que diz o seguinte: isso aqui é a fórmula mesmo explicada. Diz assim: quando a partícula Kai conectar dois nomes no mesmo caso, ou seja, nomes, substantivos, adjetivos ou particípios de descrição pessoal, referindo-se a ofício, dignidade, afinidade ou conexão, atributos, propriedades ou qualidades boas ou más, e se o artigo rho ou qualquer uma de suas formas declináveis, qualquer uma, preceder o primeiro nome ou particípio, e se não repetir-se antes do segundo nome ou particípio, o último sempre se relacionará à mesma pessoa expressa ou descrita pelo primeiro nome ou particípio, ou seja, denotará outra descrição ao nome inicialmente citado. Textos de significâncias cristológicas. Aí tem aqui, ele coloca, né, como exemplo, na sua gramática sempre ela vem com vários versículos explicados. Aí diz o seguinte:
Tu megalu teu cais soteros remu Iesu Cristo, do grande Deus e Salvador nosso Jesus Cristo. Então, diz aqui, quando a partícula cai, conectar dois nomes, aqui está, a partícula cai, e aqui estão os dois substantivos. E se o artigo rho, ou qualquer uma de suas formas declináveis, preceder o primeiro nome ou particípio, está aqui o artigo, e não se repetir no segundo nome ou particípio, ou seja, o artigo está aqui, precedendo o primeiro substantivo. Só que no segundo substantivo não há artigo. Então essa regra, ela diz que quando não houver essa repetição de artigo e que houver essa partícula cai fazendo essa ligação, então sempre estará falando da mesma pessoa. Por isso que diz aqui, do grande Deus e Salvador nosso Jesus Cristo. Aí tem outros exemplos aqui também, que é 2 Pedro 1:1, que também é a mesma, a construção, do mesmo jeito, substantivo, a conjunção aqui, e o artigo em outra forma declinada. Aí tem mais versos aqui, João 20, versículo 17, 2 Coríntios 1:3, 1 Tessalonicenses 3:2, Hebreu 2:12, Apocalipse 1:9. Bom, pessoal, eu fiz só um resumo rápido só para explicar como essa regra ela funciona. Então vamos aqui só para a gente rever de novo. Como ela fica mais... Deixa eu ver aqui. Ponto aqui, então aqui mesmo. Ponto. Então, sempre quando houver um artigo precedendo somente um substantivo e que não se repetir no segundo, e houver essa conjunção cai, fazendo essa ligação aqui, então sempre tratará de uma só pessoa, segundo o que o pós-doutor defendeu em sua tese de doutorado. Sendo que não é só isso. Nessas 20 páginas, ele faz, vamos dizer, uma refutação. Ele explica como os demais gramáticos de sua época e os que o antecederam não compreendiam toda essa fórmula. Certo que o que eu li aqui foi um super resumo. Ele escreve aqui 20 páginas, explicando passo a passo, mostra os erros e das pessoas que pensam que essa regra ela é falha. Então nessas 20 páginas ele faz uma defesa irrefutável. Ou seja, essa tese dele ele fez se eu não me engano foi em 1995. Até hoje ninguém refutou e nem refutará, porque ele mostra que todos os argumentos, como o de segundo Tessalonicenses 1:12, o de 2 Pedro 1:1, que ele mostra lá que também essa mesma regra ela é aplicada em 2 Pedro 3:18, e lá todo mundo aceita e não questiona nada. Então são muitas coisas que ele explicou nessas 20 páginas. Bom, pessoal, era só isso mesmo que eu queria trazer, porque eu procurei no YouTube, mas não tinha essa aula aí. Tchau.